É assustador pensar que os truques psicológicos mais poderosos podem ser usados contra nós para levar pessoas boas a fazer coisas ruins. 5 persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Polanski. E por isso, nesse vídeo, nós vamos analisar o campo de persuasão, que alguns chamam de lavagem cerebral, e explorar os truques psicológicos que os cultos, os sociopatas e outros manipuladores usam para levar pessoas boas a fazer essas coisas ruins. Espero que esses alertas impeçam que você caia vítima, seja de uma relação tóxica ou de uma empresa predatória. E antes de começar, vamos ver um rápido histórico dos 3 principais grupos que a gente vai analisar. Mas um aviso, esses são assuntos mórbidos. Eu vou evitar entrar em detalhes, mas por ser um tema sensível, eu já deixo esse aviso. Em primeiro lugar, temos o Templo do Povo, que foi dirigido por Jim Jones desde os anos 50 até 1978. A comunidade vivia em Guiana e, em um certo momento, Jones começou a abusar do seu poder, o que levou a uma ordem para que cada membro bebesse suco de uva com veneno chamado cianeto. No total, 918 pessoas morreram. Em segundo lugar, temos Charles Manson, que formou um grupo de contracultura na Califórnia no final dos anos 60, chamado Família Manson. Ele foi condenado por conspiração para cometer assassinato em primeiro grau, quando seus seguidores mataram 7 pessoas. E embora a acusação tenha determinado que Manson nunca ordenou explicitamente os assassinatos, ele foi condenado pela conspiração e condenado à prisão perpétua. E por último, vamos falar do Keith Raniere, fundador da Nexium, que embora tenha sido construída como um programa de sucesso empresarial, camadas mais profundas da organização envolviam a captura de escravas para exploração sexual e profissional. Muitas dessas mulheres haviam sido recrutadas por outras mulheres dentro do grupo, e em 2019, Raniere foi condenado por várias acusações, incluindo tráfico sexual. Então agora, vamos tentar entender como pessoas aparentemente boas dentro desses grupos acabam fazendo coisas tão destrutivas para elas e para os outros, e como você pode evitar essas explorações na sua própria vida. Alguns dos conceitos que vou repassar são um pouco complicados, então assistir a esse vídeo mais de uma vez pode te ajudar a entendê-los melhor. Primeiro, esses grupos só conseguem fazer com que você adote um comportamento diferente do normal, separando você de sua família e substituindo a sua unidade familiar. Isso significa que os grupos são mais propensos a buscar pessoas com laços familiares frágeis, pois conseguem convertê-las mais facilmente. Esta mulher, membro da família Manson, explica assim. I believe that I was desperately seeking someone that I could love and hold on to and call my own. That somehow my dad leaving had left a space there. Se você, como esta mulher, não tem uma unidade familiar forte, é provável que você esteja mais propenso à solidão, à insegurança e a possíveis problemas de autoestima, o que significa que manipuladores inteligentes podem usar elogios simples para gerar neste tipo de pessoas um sentimento de que elas finalmente são amadas. When we made love, all I remember is just crying and crying to this man. I mean, it was like, because he said, "Oh, you're beautiful." I couldn't believe that. I just started crying. Para alguém que se sente vazio, a promessa de amor e de uma família é uma motivação extremamente poderosa que poderia fazer a pessoa mudar sua vida por completo. Por isso, líderes de culto e sociopatas oferecem explicitamente uma família, muitas vezes usando os termos irmão, irmã, mãe, pai ou filhos. E você ouve isso ser enfatizado em conversas e em canções. Mas não basta apenas oferecer uma família artificial. Para doutrinar essas pessoas, esses grupos precisam isolar as pessoas de suas famílias e de qualquer outra estrutura de apoio que elas possam ter. O Jim Jones, por exemplo, só conseguiu fazer com que as pessoas bebessem cianeto porque ele tinha levado todos para uma comunidade isolada na Guiana, longe de parentes que teriam impedido isso. Ele cortou o contato com todas as outras pessoas, muitas das quais estavam pedindo ao governo para fechar a comunidade dele. Ele se certificou de que as únicas notícias que a sua congregação recebia era da sua transmissão no alto-falante durante o dia inteiro. There was a speaker system, and only Jim spoke on it, and it went 24 hours a day. The United States is calling for the removal of all blacks and Indians, so is England. We had no other radio or TV or communication with parents or any kind of, update that could show us really that there's a whole other thing going on besides what Jim was interpreting for us. Da mesma forma, Charles Manson e seu grupo viviam juntos em um rancho isolado, e a Nexium pressionava seus membros a se mudarem para uma comunidade em Nova York quando se envolviam mais. Assim, era muito mais fácil para o líder controlar o consenso social, ou seja, ele podia fazer parecer que todos no mundo tinham certas crenças e que não havia opinião contrária, quando na verdade isso era apenas o que todos acreditavam dentro do mundo que eles tinham criado. Dessa forma, eles podiam aplicar toda essa pressão social de forma muito mais eficaz.
Isso nos leva ao segundo truque psicológico que é popular entre esses grupos: a linguagem ou jargão que muitas vezes é usado para disfarçar o que está realmente acontecendo. Por exemplo, na NXIVM, as pessoas que discordavam do líder Raniere não eram simplesmente pessoas que discordavam. Elas eram rotuladas como supressivas que tinham passado por algo chamado a queda. Ao controlar a linguagem específica, Raniere era capaz de controlar a conotação do que estava acontecendo. Jim Jones fez o mesmo. Quando mandou as pessoas envenenar a si mesmas e suas famílias, ele disse o seguinte: We didn't commit suicide. We committed an act of revolutionary suicide protesting the conditions of an inhumane world. Algo bem menos sinistro, mas que você ainda pode encontrar na sua própria vida, são as organizações de autoajuda que transformam seus formandos em seus vendedores sem pagar um centavo a eles. Elas pressionam eles, como parte do programa, a fazer com que amigos e familiares paguem para participar desses eventos, mas elas nunca usam a palavra venda. Elas costumam chamar de inscrição para poder controlar a conotação da palavra, e a NXIVM usava essa mesma palavra. I've been talking to different people about it and like different actors and things like that, enrolling them in the idea of coming and participating and seeing what you've created. Agora, para ser claro, não há nada de errado com a terminologia específica ou o uso de metáforas dentro de um grupo, desde que você possa ter uma discussão aberta e honesta sobre o porquê de certos termos serem usados. Por exemplo, perguntar livremente por que usam o termo inscrição e se isso não é apenas uma venda disfarçada. E aproveito essa pequena pausa para dizer que se você estiver gostando desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Voltando para o vídeo, o terceiro alerta sobre esses grupos é o fato de eles demonizarem as perguntas que ameaçam sua autoridade. Às vezes, isso é feito quando as pessoas admitem verbalmente querer algo que se opõe à doutrina. Nesse trecho, dá para ouvir o Jim Jones brigando com alguém que tinha pedido para sair da Guiana e voltar para casa. By Christmas, do you want to be gone? By Christmas, do you want to be gone? By Christmas, do you want to be gone? I would ask you, could I go home to make a trip to see my people? It's blasphemy. It's blasphemy to talk about going back when you have not been given any approval. Do you want to go home? No. Well, then be seated and shut your mouth and don't be in my face anymore. Mas o mais perigoso é quando a censura é internalizada. É quando você sequer faz a pergunta em voz alta porque está censurando isso na sua própria cabeça. A pressão social pode ser tão intensa que as pessoas se julgam sempre que uma dúvida surge em suas mentes. Esse investigador da NXIVM compartilha quantas vezes os membros foram ensinados a anular seu próprio pensamento crítico de propósito. One of the things they did was to say, you need to ignore your gut instinct. You need to ignore the part of your mind that's saying this is not good because that's what's holding you back in your life. But what that does is it takes away your critical thought. If you start to question what's going on here, there's another part of your brain that starts to kick in and say, oh no, this is my issue. I always question everything. That's what's holding me back in terms of my personal growth. Portanto, tenha cuidado se em alguma situação você sentir que fazer uma pergunta vai contra as regras. Por exemplo, se você está perguntando sobre um contrato que está prestes a assinar e a pessoa do seu lado diz, você não confia em mim? Você pode se sentir dominado pela culpa, mas não há necessidade de sentir culpa pelo seu próprio ceticismo. Saiba que em praticamente qualquer situação, você pode não estar 100% convencido, e isso não significa que você é um ser humano mau, desconfiado ou estúpido. Não deixe que as pessoas te pressionem a remover esse ceticismo antes que você se sinta confortável. Mas além de demonizar as perguntas, esses grupos frequentemente recompensam o comportamento contrário, que é o quarto truque psicológico desse vídeo. É importante estar atento a quaisquer jogos ou testes que recompensem a obediência. Olha esse exemplo da família Manson, que encorajava os membros a anularem qualquer pensamento individual e simplesmente seguirem a liderança do Charles Manson. One of his things was to stop you during the day and he'd put your palms up to his and then he'd move them in any direction that he could. Or he'd make a series of faces and then you were supposed to try to keep up with them. And the whole thing was always geared toward just complete mirroring of him. Esse tipo de treinamento de obediência condiciona as pessoas a ignorar qualquer pensamento crítico pessoal. A obediência e a lealdade cega tornam-se a mais alta virtude e o pensamento independente é demonizado como algo egoísta, pecaminoso ou medroso. O Jim Jones fez vários testes com seus membros. Ele chegou a mandar o grupo tomar um veneno falso e elogiou os que mantiveram sua lealdade. E assim, ele conseguiu fazer com que esses membros de sua congregação entregassem quaisquer parentes que estivessem pensando em deixar a comunidade na Guiana, o que é uma prova da obediência cega, ganhando até mesmo dos laços familiares. A father would turn in a son, a husband would turn in a wife.
a small child would turn in a parent, the most forbidden thing to express was to leave. Isso nos leva ao último truque psicológico. A vontade de obedecer cegamente pode ser agravada pelo seu desejo interior de ser justo, e o manipulador frequentemente usa isso contra você. Os sociopatas são muito habilidosos em gerar a sensação de que você tem uma dívida com eles e precisa se comportar de uma certa maneira. E eles conseguem isso através de uma falsa reciprocidade. Basicamente, todos nós temos um desejo de ser justos e eles exploram isso como uma vulnerabilidade. O Charles Manson, por exemplo, jurava que faria coisas por seus seguidores que provavelmente não faria. Mas você pode imaginar que esse tipo de declarações fazia com que seus seguidores sentissem como se lhe devessem algo em troca. And it was very realistic. I would die for you. And then the questions would begin. Would you die for me? Na NXIVM, qualquer um que duvidasse de Raniere era lembrado da dívida que tinha com ele. If you question Keith Raniere, the hits the fan. Like you what? You are prideful. How dare you? Don't you realize you owe everything to him? Essa falsa reciprocidade, infelizmente, pode ser comum mesmo fora desse tipo de organizações. Por exemplo, você está andando em uma rua cheia de gente e lhe oferecem um CD, uma rosa ou um objeto qualquer, e depois esperam que você pague por isso. Ou quando você se encontra em um relacionamento com alguém que fala com frequência sobre o que faria por você, sendo que você nunca viu nada acontecer. Pode ser que essa pessoa esteja ativando seu senso de reciprocidade de uma forma que pode ser prejudicial no fim das contas. Por fim, espero que essas informações tenham sido úteis, mas é claro que precisamos ressaltar que esses alertas estão em toda parte na nossa sociedade. Religiões, exército, fraternidades universitárias, programas de autoajuda e até mesmo amigos bem-intencionados muitas vezes se encaixam em vários desses quesitos. Essencialmente pela mesma razão. O uso desses truques psicológicos é a maneira mais certeira de gerar novas formas de comportamento em grandes grupos de pessoas. E o comportamento gerado pode ser bom ou ruim. Por isso, não existe uma forma fácil de separar as pressões boas das ruins. Às vezes, você precisa do empurrão de pessoas que têm seu interesse em mente, para te tirar da sua zona de conforto. E às vezes, você precisa simplesmente sair correndo de onde estiver. Por isso, a melhor estratégia a longo prazo é construir seu próprio senso de autoestima e amor próprio. Ter essa clareza faz ser menos provável que você concorde com algo simplesmente para ser aceito por um grupo e mais provável que você só concorde com aquelas coisas que de fato fazem bem para a sua vida. E se você tiver interesse em aumentar sua autoestima e construir uma confiança interna inabalável, recomendo muito que você se inscreva na Universidade Carisma. É a forma mais rápida que eu conheço para aumentar sua confiança e você pode colocar tudo que é ensinado no curso em prática hoje mesmo com os guias de atividades diárias. E se você quiser uma palhinha de como é esse curso, você pode acessar o vídeo gratuito que está na descrição desse vídeo. Por fim, espero que tenham gostado das dicas de hoje. Nos vemos no próximo vídeo.